Shalom. Vamos comentar um pouco sobre a ação do julgar. Será que Yeshua julgou? Será que Paulo, Shaul, induziu o julgar? Veremos esta questão dentro da Torá. E eu creio que a compreensão desta ação do julgar é muito importante para o tempo em que vivemos hoje, pois há muitas ações e ensinos que nos cercam e precisamos saber o que está de acordo com a verdade ou não. E começaremos com uma série de perguntas e a seguir buscaremos pelas Escrituras respondê-las com o auxílio da Ruach, do Espírito do Eterno, do sopro de entendimento do Eterno. E neste início, vejamos o que a palavra julgar significa em hebraico. Essa palavra é shafat, que tem por sentido um decreto, estabelecer uma sentença e também uma discriminação. Bem, Yeshua fala sobre não julgarmos para não sermos julgados, em Mateus 7:1. Mas o que isto quer dizer? Então ele diz assim em Mateus 7:1: não julgueis para que não sejais julgados. O ensinamento de Yeshua continua dizendo: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Mas às vezes parece haver alguns conflitos neste assunto. Pois eu não posso julgar. Porém parece que às vezes Yeshua mesmo julga. E Paulo também ensina que devemos julgar todas as coisas. E outra coisa que podemos reparar neste mesmo ensino de Yeshua é que ele fala para não dar pérolas aos porcos e aos cães. E como saberei quem é o porco ou o cão, se não for por meio de um julgamento? E logo adiante, Yeshua também fala daqueles que falam falsamente em nome do Senhor e dos seus frutos, dos quais devemos ter cuidado. Mas como terei cuidado do falso profeta, se eu não julgar ou não separar por meio de um discernimento quem é o falso ou o verdadeiro? Mateus 7, 15 e 16, Yeshua declara assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E as Escrituras também afirmam, em Salmo 1:1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, dos transgressores da lei, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se deve andar no conselho dos ímpios, e nem no caminho dos pecadores, dos transgressores da Torá. Mas como saberei qual é o conselho do ímpio ou o caminho do pecador, se não houver um julgamento? Como eu posso identificar o pecador, o transgressor, ou saber quem é o joio ou o trigo, se não for por meio de um julgamento? Estaria Yeshua julgando em João 8, verso 44 a 59, dizendo que aquela classe de judeus, não todos, mas aquela classe, eram filhos do diabo? João 8, 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele também estaria julgando, declarando que aqueles, não todos, mas alguns fariseus e escribas, são hipócritas, em Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo
e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. E em um encontro com os seus discípulos, estaria ele fazendo fofoca a respeito dos fariseus, quando diz para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus? Mateus 16, 5 e 6. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Yeshua lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E Yeshua julga ao declarar alguns como raça de víboras. Mateus 12, verso 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E Mateus 23, 33. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno, do lago de fogo? E da mesma forma, estaria João e Yohanan julgando alguns fariseus e saduceus, chamando-os de raça de víboras? Mateus 3, 7. Vendo ele, porém, de muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E Shaul, Paulo, está induzindo a comunidade de Corinto a julgar quando assim declara: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, o Eterno julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Como se conhecerá o malfeitor, o avarento, o idólatra, o roubador, o beberrão, se não houver um julgamento? Vejamos que a Torá fala de julgar o próximo. E Yeshua foi contra a Torá ao dizer que não deveríamos julgar? Levítico 19:15 está declarado assim: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. E creio que nos importa observarmos o contexto desse julgamento. Esta mitzvah, esse mandamento, fala de um julgamento, sim, porém é um julgar com justiça. E o que é justiça? É tzedek, estar na posição correta, ser aplainado, sem tortuosidades, que é tido como um padrão de medidas. Sentido de uma régua, algo retilíneo que não tem curvas. Estar na justiça é ser justo, e ser justo é estar em conformidade da lei. Julgar com justiça é examinar de acordo com a lei do Eterno. É não estar em uma balança com dois pesos. É estar na medida certa, em equilíbrio. É como um juiz que julga baseando seu julgamento em uma constituição. Portanto, quem julga com justiça deve ter uma base de julgamento justa. E qual é esta base? A Constituição do Eterno, a sua Torá, a sua lei, a sua legislação. Salmo 119 e 142 diz assim: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei, ou seja, a sua Torá, é a própria verdade. Salmo 119, verso 128. Por isso tenho, porém, tudo, retos os teus preceitos todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Vimos que a Torá nos fala sobre o julgar. Ela nos instrui a um julgamento. E como sabemos, Yeshua não foi contra a Torá, ele veio trazer o seu sentido pleno e completo. Nisto então podemos pensar e ter a certeza que Yeshua não está indo contra o mandamento do seu Pai, mas sim está afirmando o mandamento. Como assim? Ele afirma que o julgamento deve ser justo, quando ele declara em Mateus 7:1 que não deve haver julgamento injusto. Por quê? Repare que nos versos seguintes, Yeshua está se referindo ao critério e à medida do julgamento daquele que julga injustamente, tendo os seus olhos vendados. Este não tem condição de julgar.
Mas lembre-se que Yeshua fala que após tirar aquilo que está no seu próprio olho, daí então ele pode ver claramente e tirar o que está no olho do irmão. Yeshua não o proíbe de tirar o que está no olho do irmão, mas que isso deve ser feito com o critério e a medida certa, ou seja, em justiça, e após, primeiramente, ter examinado a si mesmo. Mateus 7, verso 2 e 6. Reparemos naquilo que ele está falando. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Repare aqui que ele está falando, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. A hipocrisia está quando falo ao meu irmão algo que não vivo, ou mostro algo que está na vida dele quando também está na minha. João 8, 15 e 16. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Yeshua está declarando. Neste verso, Yeshua fala para uma classe de fariseus que eles estavam julgando de acordo com a carne, ou seja, de acordo com a carnalidade, baseando-se em si mesmos. Mas Yeshua fala que a ninguém julga, porém, no verso seguinte, Yeshua dá a entender que julga também. E o que ele quis dizer? Creio que Yeshua, no verso 15, está declarando que ele não julga baseando-se em conceitos próprios e carnais, mas que ele julga dentro de um juízo verdadeiro, de acordo com o Pai que o enviou. O julgamento não pode partir de si mesmo, de um conceito próprio. E no verso de Tiago, também vemos este contexto onde está se julgando de uma forma injusta, falando mal, maldizendo a pessoa do irmão. E por que Tiago, Yaakov, diz que falar mal do irmão é falar mal da lei? Creio que é pelo fato da lei falar de um julgamento em justiça. E quando se faz assim, então não se é observador da lei, da Torá, mas simplesmente um juiz. Tiago 4, 11, 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Creio que aqui também há um julgamento injusto, por esse julgamento estar relacionado à pessoa e não à ação. E quando é assim, entendo que Tiago lembra que só há um com esse poder, o qual criou as leis, e este é o Errad, o único, o um, que assim pode fazer e tem poder para estabelecer quem irá salvar ou irá fazer perecer. Talvez aqui esteja mais no sentido de condenação da pessoa. E de tudo o que vimos, pode parecer que realmente Yeshua, Yohanan e Shaul, Paulo, estão julgando pessoas ou induzindo a julgá-las. E como sabemos, a base dos ensinamentos não podem ser diferentes da Torá. Caso contrário, seria um ensino estranho e não de acordo com o Eterno de Israel. E assim partimos da não contradição à Torá. Mas então, o que acontece? Prestemos atenção no que eles falam, a intenção dos ensinos. Não há um julgamento da pessoa em si, ou seja, do caráter ou personalidade, mas sim das ações da pessoa. E este julgar das ações geralmente mostra a personalidade e o caráter de alguém. Porém, não devemos inverter o julgamento. O julgamento deve ser feito com justiça, baseando-se na verdade da Torá. E creio que este julgamento deve
fazer parte de nossas vidas. Infelizmente, com a confusão sobre esta questão de não posso julgar, acabamos não julgando ou examinando ações das quais devemos nos apartar. E esse examinar não deve ser segundo os próprios conceitos. Bom, vejamos os versos que foram já citados e o que eles estão julgando. Yeshua falando dos falsos profetas, daqueles que falam falsamente em nome do Eterno. Mateus 7, 15, 16. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Yeshua está falando isso dentro do contexto de Mateus 7:1, onde ele fala para não julgarmos, para não sermos julgados. Mas aqui precisa haver um julgamento de nossa parte. Mas julgamento do quê? Entendo que seja um julgamento das ações, ou seja, dos frutos. E frutos são ações. E o julgamento dessas ações mostram que aquele que fala falsamente em nome do Senhor é o falso profeta. Ou não. Yeshua falando de uma classe de judeus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Neste contexto, parece que Yeshua está julgando pessoas, mas pensemos que Yeshua está falando com uma classe de pessoas específicas. Ele está julgando a ação desse grupo de pessoas, e não a pessoa em si. Repare que ele está falando de obras, mais claramente da obra de matá-lo, ou do homicídio. Seria como eu falar de um sistema evangélico e suas ações. Eu estou falando de uma classe evangélica, mas não de alguma pessoa em si. Yeshua falando de uma classe de escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Da mesma forma que Yeshua está julgando um sistema de uma classe de pessoas chamadas escribas e fariseus. Ele está julgando as ações. Qual ação? Está falando da ação deles limparem o exterior do copo e do prato, mas não limparem o interior. Estes que assim fazem são hipócritas. Seria, por exemplo, como se hoje eu falasse: ai dos católicos que se prostram diante de imagens de escultura. Eu não estou falando de uma pessoa específica, mas de um sistema católico. Estou falando daqueles que se prostram nas imagens. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a vossa boca fala do que está cheio o coração. Mateus 23:29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Mais uma vez, Yeshua falando das ações, isto é, da morte dos mensageiros do Eterno e daquilo que saía da boca deles. E Paulo, quando fala assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, o Eterno os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vemos Paulo também falando de ações, daqueles que praticam tais ações como se embriagar, roubar, falar mal, relações sexuais ilícitas. Ele ainda fala de um julgamento dos que são de dentro, ou seja, falar uns com os outros, com amor, em amor, a respeito de ações que estão sendo realizadas e que não estão de acordo com a verdade da Torá, da instrução do Eterno.
E aqui entra o mandamento de Levítico 19:15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Então Paulo está falando de um julgamento ao próximo. E ao contrário do que pode parecer, neste mandamento também está falando de julgamento de ações, pois está fazendo referência a um favorecimento com justiça. Isto é, a ação deve ser justa. Não é porque alguém é pobre que favorecerá mais do que alguém que é rico. E não deve haver um julgar de acordo com a aparência, porque a pessoa é rica. Em alguns momentos vemos Yeshua junto com seus discípulos dando orientação a respeito dos fariseus e saduceus. Mateus 16, 5, 6. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Yeshua lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Bom, seria isso uma fofoca ou uma ação de mexeriqueiro? Estaria Yeshua disseminando algo ruim no coração dos discípulos contra outros? Pois Yeshua está falando com eles sobre outras pessoas. E além disso, é mandamento descrito na Torá, o não andar como mexeriqueiro no meio do povo. Levítico 19:16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. E vejamos que esse versículo é o versículo após ele falar, o Senhor falar sobre com justiça julgarás o teu próximo. Bom, em hebraico, esta palavra mexeriqueiro é rakil, e denota uma pessoa difamadora, maledicente, e procede de irakal, que significa de um lado para o outro. Portanto, temos uma pessoa que vai de um lado para o outro difamando outra pessoa. E também, de um lado para o outro, pode nos indicar alguém incerto ou duvidoso, cambaleante. Sendo assim, podemos ir além na definição de um mexeriqueiro como sendo uma pessoa que vai de um lado ao outro falando coisas incertas e duvidosas acerca de alguém. Mas então, Yeshua agiu como o mexeriqueiro com seus discípulos? Notamos que o que a Torá fala do mexeriqueiro não é o que Yeshua faz com seus discípulos. Yeshua está ensinando aos seus discípulos a não se contaminarem com algumas ações de uma classe de fariseus e saduceus. Ele não está difamando alguém ou saindo entre o povo difamando alguém. E se pensarmos, foi isso o que fizeram a respeito da sua pessoa. Ou seja, houve uma difamação da sua pessoa entre o povo. Pessoas falaram coisas incertas e duvidosas a respeito dele. Bom, trazendo uma consideração final. O julgamento, no sentido de examinar ações de acordo com a verdade da Torá, faz parte da nossa caminhada com o Eterno. Porém, que esse poder julgar as ações não se torne uma desculpa para sair chamando todo mundo de raça de víboras. Devemos compreender que primeiro deve haver um julgamento de si mesmo, para ver se eu estou de acordo com a verdade da Torá. Pois, como Yeshua disse, tira primeiro o argueiro do teu próprio olho. Outro ponto é que o julgamento da ação de alguém ou um grupo não é para sair por aí falando a todos, senão acabarei me tornando um mexeriqueiro. E creio que pode haver uma instrução quanto à ação julgada de acordo com a Torá em um grupo fechado de ensino, como Yeshua fez com os discípulos. Porém, cabe o bom senso, pois para aqueles que são mais extremistas por natureza, pode ser que façam grupos com a desculpa de ser algo didático. Ou vão nos lugares dizendo, vós sois do diabo. Tudo deve ser movido pelo amor e bom senso, examinando primeiramente a si mesmo, de acordo com a verdade da Torá. Podemos ter um julgamento de acordo com as Escrituras da seguinte maneira.
Primeiramente deve haver um julgamento a si mesmo. Injustiça tendo como base a Torá, a respeito de ações que influenciam em um propósito do Eterno. Não é um julgamento ou discriminação de uma pessoa. Não se diz respeito a ações pessoais, como por exemplo, a maneira que alguém se veste, fala, ou a cor do cabelo, desde que isso não esteja contra a Torá do Senhor. A ação de uma pessoa está ligada com quem ela é, porém o julgamento deve ser da ação. E sabemos que há uma linha muito tênue em tudo isso. Eu posso começar julgando uma ação e termino julgando a pessoa. Por isso precisa-se do discernimento do Espírito. Porém, o medo de julgar a pessoa não pode parar o julgamento de alguma ação, pois devemos saber qual é o conselho dos ímpios e o caminho dos pecadores, dos transgressores da lei, da Torá do Eterno, para que não andemos neles. E algo que pode nos ajudar a discernir a ação do julgamento é sondar nosso interior para ver se há a intenção de querer se colocar como superior a alguém, ou querer que as pessoas me achem superior a outra pessoa. E isso é muito comum na questão do julgamento. A pessoa julga porque quer se sentir superior a outra pessoa que ela está julgando, ou quer que os outros vejam que ela é maior do que aquela pessoa que ela está julgando. E se assim está acontecendo, o julgamento então é injusto. Há apenas a posição de juiz e de superior. Há apenas uma ação discriminatória para que o outro seja diminuído e eu exaltado. É aquilo que Tiago fala sobre aqueles que se colocam em posição de juiz acerca do outro. E Tiago fala que só há um juiz, um legislador. Bom, que você tenha discernimento e não tenha medo de julgar as ações, porque isso faz parte da caminhada com o Eterno, para que saibamos aquilo que é do Eterno ou não, para que caminhemos no seu caminho. Shalom.